Palco para compor o painel 2, Transição Energética e Sustentabilidade. Convidamos para o palco o senhor Alexandre Silveira, o senhor Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e com os panelistas, o Charles Amorim, Managing Director, WEG China, o Tracy Xie, CEO da Vale China, Cláudio Oliveira, vice-presidente da Raizen, e Daniel Abdo, vice-presidente de Relações Internacionais e Desenvolvimento de Negócios da Sigma Lithium. E Zhu Guangchao, vice-presidente da State Grid Corporation of China. E Tyler Lee, CEO da BYD no Brasil. E o Andy Zhang, presidente para a América Latina de GWM. E com a moderação, Rafael Delo, presidente de sustentabilidade da Ambipar e presidente da Ambipar Oriente Médio. E agora, para abrir o painel, convidamos o governador Jerônimo Rodrigues a fazer o seu pronunciamento. O senhor governador é do estado da Bahia, o estado líder de geração da energia renovável, com a matriz elétrica de 98% limpa. A Bahia é o estado onde estão sendo implantados alguns dos mais importantes projetos chineses no Brasil: BYD, Goldwind, Sinoma, CGN e State Grid. Por favor. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando o estado da Bahia. Saudar em nome do Rafael Telo a todos os membros que estão dialogando conosco à mesa. E eu estou muito contente em estar aqui, agradecer a Apex, em nome do Viana e do Laudemir, pela oportunidade. Já tivemos aqui anteriormente a presença do governador Rafael, do estado do Piauí, ele que dos 9 estados do Nordeste é o presidente da nossa associação, do consórcio. Eu gostaria de trazer aqui alguns elementos para ajudar a vocês a compreender o contexto e a disponibilidade nossa, que é a primeira palavra, a disponibilidade nossa em querer construir parcerias de investimentos dos empresários no estado da Bahia. Bem, o primeiro aspecto diz respeito à legislação, garantia jurídica, para que vocês, investidores, tenham a oportunidade de se sentirem seguros quando determinarem investimentos no estado da Bahia. Um dos elementos é uma política estadual, a Protener, política estadual aprovada pela Assembleia Legislativa, pela Casa das Leis do estado da Bahia e referendada por mim com os empresários há 15 dias atrás. Então nós temos uma lei estadual que regra, por exemplo, as garantias dos investidores, os investimentos de vocês terem os incentivos fiscais, incentivos em investimentos, seja na área de infraestrutura hídrica, energia, estradas, segurança pública. Esta lei é uma lei única no estado brasileiro, porque é o único estado que tem uma lei, uma política estadual que contempla todas as energias em uma única lei, não apenas como existe em outros estados,
É uma lei que considera a energia eólica, energia solar, biomassa, hidrogênio verde, todas contempladas em única formatação legislativa. A outra são as possibilidades dos incentivos que nós temos, fiscais, e de acordo com a necessidade que vocês demandam, além do que existe na lei, nós conseguimos dialogar sobre outras possibilidades. A outra é o volume de investimentos que nós temos designado pelo governo do Estado em infraestrutura, seja na parte de estradas, de vias. Estamos com investimentos com o governo federal, fazendo leilões para que a gente possa garantir linhas de transmissões em todo o estado da Bahia, para que o transporte dessa energia seja garantido. E aqui a expectativa nossa no que diz respeito aos investimentos em armazenamento de energia. Hoje nós temos um estado com produção de 98% da energia consumida no estado, ela é gerada no próprio estado. Temos tido investimentos no que diz respeito a garantias que em algumas regiões, como é o caso da região oeste da Bahia, que é uma região muito fortemente explorada pelo agronegócio, a necessidade de termos armazenamento para garantirmos a segurança de oferta segura. E quero dizer ainda a vocês do interesse nosso, para que a gente possa desenvolver junto com os empresários com interesse no estado da Bahia, um potencial e a necessidade de garantirmos pesquisa e desenvolvimento para que a gente garanta mão de obra qualificada na região e assim barateando os custos. Além do mais, o avanço de pesquisas em desenvolvimento. Temos à mesa, por exemplo, a BYD, o senhor Tali, que tem um investimento no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e temos um projeto de investimento da BYD com o governo do estado em criar um centro de pesquisa e desenvolvimento para a geração de tecnologias, por exemplo, para o carro híbrido. Então, esse momento que a Apex tem desenvolvido ação em todo o país, a Bahia se coloca de forma muito organizada e necessariamente à disposição para que a gente possa fazer. No dia de hoje estarei aqui em Pequim até a sexta-feira agora próxima, com a disponibilidade tanto minha quanto da minha equipe para conseguirmos desenvolver reuniões bilaterais, estudarmos e fazermos a prospecção dos investimentos. Assim também como já temos tido conjunto de investimentos, tanto do governo federal, a legislação federal do presidente Lula, como a própria Apex desenvolve informações suficientes para que a gente possa abrir nesse ambiente de negócios a rentabilidade do capital investido por vocês, a geração de emprego e a geração de renda no estado da Bahia e, acima de tudo, tecnologia que possa garantir uma transição energética suficientemente adequada para o retorno do capital investido por vocês e, no caso do estado, a geração de emprego, de renda, de impostos e de tecnologia. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela fala e agora vamos passar o palco ao moderador do painel. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença, por essa oportunidade de representar aqui não só a Ambipar, como o setor privado brasileiro engajado com a sustentabilidade e a transição energética. Primeiramente, cumprimentar o governador, um excelente exemplo de como o Brasil está se preparando para ser realmente protagonista na transição energética global. Então, parabéns, governador, pelo trabalho. Excelente a gente ter essa possibilidade de mostrar um caso tão positivo do setor público trabalhando junto com o setor privado para promover a sustentabilidade. Bom, no nosso painel hoje, a gente está com muitos nomes de peso na área de eficiência energética, transição energética, sustentabilidade, biocombustíveis.
do Brasil e da China. Eu acho que vai ser muito rico esse nosso painel. Então, para a gente começar, já queria convidar aqui, né, o senhor Charles Amorim, que é Managing Director aqui da WEG China. Dr. Charles, a WEG já é uma empresa que tem quase 20 anos aqui de experiência, né, na China. Como que, na atuação de vocês, que já é muito engajada com esse propósito da transição energética, como que vocês estão atuando no Brasil e na China para promover, né, a transição energética, para ajudar nesse desafio, que é um desafio de todos? Alô? Agora sim. Obrigado, Rafael. Aproveito para agradecer também ao senhor Jorge Viana, presidente da Apex, ministros de Estado, governadores, aqui o senhor Jerônimo conosco no painel, e demais autoridades chinesas, pela oportunidade da WEG estar aqui nesse evento tão importante. Primeiro, a primeira parte da fala, gostaria de falar um pouco da WEG. A WEG é uma empresa fundada em 1961, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no Brasil. Ela teve um faturamento de 38 bilhões de reais em 2024, isso se refere basicamente a 45 milhões de renminbi, estou falando milhões, mas são bilhões, desculpe, 38 bilhões de reais, 45 bilhões de renminbi, 6 bilhões de dólares. Somos uma empresa com 47 mil colaboradores, 4.700 engenheiros, ou seja, somos uma empresa de tecnologia, né? Aqui na China, estamos desde 98 com a primeira exportação. Em 2004 fizemos uma aquisição de uma empresa em Nantong, na província de Jiangsu. Peço desculpas pela minha fala em chinês, ainda estou me adaptando aí com o idioma, prometo melhorar. Então, em 2004 fizemos a aquisição em Nantong. Em 2014, uma aquisição em Changzhou, também em Jiangsu. 2015, uma ampliação em Rugal com investimento de 132 milhões de dólares. Em 2019, a inauguração da nossa operação de drives de controls também em Changzhou, no distrito de Jintan. E depois disso, a aquisição da Marathon, dos assets da Marathon, nós então adquirimos também uma empresa em Wuxi e a Genshin em Shanghai. Então, a nossa presença na China é marcante. Somos considerados a empresa brasileira que tem mais operação industrial na China, com 6 plantas. Para responder essa pergunta do Rafael, né, a gente, primeiro, a WEG tem uma atuação transversal. O que vem a ser isso, né? Nós trabalhamos desde a geração da energia, o grid para transportar essa energia, e a aplicação da energia com produtos eficientes e a aplicação de eficiência energética. Então, nós temos essa atuação transversal em algumas frentes estratégicas. Uma delas é a eficiência energética, em que a gente coloca a nossa tecnologia para produzir produtos mais eficientes, de uma ponta, e na outra reduzindo custos de manufatura e de produção desses produtos, né? Então, a eficiência energética se diz que é a ação mais fácil e mais rápida para trazer a redução de carbono, porque nós passamos a fazer as implantações, os projetos, e uma redução imediata na redução de consumo e na redução da pegada de carbono. Uma outra iniciativa que também nós temos é a questão de geração de energias renováveis. Nós temos desde a biomassa, hidrelétrica, solar distribuída no telhado das residências, no telhado das indústrias, até usinas solares. Temos também a eólica. Então, nós temos um portfólio de produtos de energias renováveis bastante importante. Passando para um terceiro pilar, que é a mobilidade elétrica, a eletrificação, né, da mobilidade elétrica. Então, a WEG hoje é uma protagonista no mercado brasileiro para equipamentos pesados. Nós fornecemos o powertrain. O powertrain é o motor e o inversor. E também fornecemos baterias.
E também fornecemos o BES, que é baterias para armazenar energia e ajudar nas centrais de recarga, que também são fabricadas pela WEG. E um último pilar seria a eficiência operacional das empresas, em que a WEG consegue contribuir com essa eficiência operacional, trazendo para a indústria produtos extremamente eficientes. Eu vou citar talvez alguns termos técnicos aqui: motores elétricos com eficiência IE5, IE6, eficiências que ainda nem sequer estão homologadas tecnicamente em algumas entidades, né? Mas que nós já estamos trabalhando com níveis mais elevados de eficiência, e com esses produtos nós levamos para a indústria ações efetivas para reduzir o consumo de energia, descarbonizar o negócio dos clientes e se tornar cada vez mais sustentável. Então, essa é a contribuição da WEG dentro dessa atuação transversal, desde a geração da energia renovável até a sua aplicação na eficiência operacional dos nossos clientes. Então, vale ressaltar esses aspectos. Vale ressaltar também que da porta para dentro nós estamos fazendo várias ações. Nós temos um projeto de carbono zero, Net Carbon. Até 2050 nós seremos Net Carbon. E meu tempo está acabando, então vou ser bem rápido aqui, para o Rafael não chamar a minha atenção, mas nós temos um programa Net Zero. Até 2030, nós temos que reduzir 52% da nossa, com baseline de 2021, até 2050 ser zero, né, zero emissão de carbono, e até 2024 nós já reduzimos 25% a nossa emissão de carbono com o baseline de 2021. Muito obrigado pela atenção de todos. É um prazer para a WEG estar aqui representando o Brasil nesse importante seminário. Muito obrigado. Bom, então, seguindo a fala do Dr. Charles, né, acho que é muito bom verificar que a gente tem empresas que estão trazendo tecnologia, trazendo produtos e soluções, mas também tendo compromissos internos e evoluindo também internamente para conseguir contribuir nessa jornada. E agora eu vou convidar a senhora Tracy Shi, né, que é CEO aqui da Vale China. A Vale já tem uma história muito longa aqui na China, né? São mais de 50 anos, com vários hubs de colaboração aqui. Então, doutora Tracy, eu queria que a senhora falasse com a gente um pouquinho sobre como que a importância da mineração, né, na transição energética, e como que a Vale está se posicionando, né, para ser uma referência também para contribuir nesse desafio. 尊敬的各位嘉宾、各位朋友，大家中午好。今天我非常荣幸能代表淡水河谷出席中巴商业研讨会，与两国政商界领导共同探讨能源转型和可持续发展这一全球关注的议题。在此，我要向主办方的盛情邀请表示由衷的感谢，也要向在座的各位嘉宾致以诚挚的问候。我们今天探讨的主题不仅关乎全球经济发展，更关乎我们共同生活的星球。当前全球气候变化形势日益严峻，联合国的数据显示，化石燃料仍占全球温室气体排放总量的75%以上，占二氧化碳排放量的近90%。因此，加速能源转型，减少对化石燃料的依赖，是全球可持续发展的必由之路。那对于中国和巴西而言，能源转型既是实现碳中和目标的必然要求，也是经济高质量发展的新引擎。在此背景下，采矿业被赋予了新的历史使命。采矿业作为基础产业，不仅为绿色能源技术提供了广泛的应用场景，也为制造电池、风力涡轮机、
太阳能电池板等核心产品提供了不可或缺的关键矿产。淡水河谷作为全球领先的铁矿石、铜和镍的生产商之一，始终致力于通过创新推动能源转型和可持续发展。我们深知全球能源转型对优质矿产品的需求日益增加。今年2月，在卢拉总统的见证下，淡水河谷正式启动了新卡拉加斯计划。该计划将在未来5年内投资700亿雷亚尔，用于优质铁矿石和铜的开采，从而为全球能源转型提供有力支持。新卡拉加斯计划不仅是淡水河谷的战略升级，也是我们对中国市场的长期承诺。帕拉州卡拉加斯地区丰富的矿产资源将成为巴西和中国推进绿色经济合作的重要纽带。到2030年，卡拉加斯地区铁矿石和铜的年产能预计将分别达到2亿吨和大约35万吨。这些优质的矿产品将被广泛应用于绿色钢铁、清洁能源技术和新能源设备的制造。除了扩大矿产品的生产，淡水河谷还在推动自身的能源转型。我们曾在2020年承诺，到2025年和2030年，分别在巴西境内和全球范围内实现100%可再生能源供电。目前，巴西境内这一目标已提前2年实现，全球范围可再生能源供电的占比也达到了84.3%。我们还推出了一系列创新脱碳解决方案，为全球钢铁行业提供可持续发展的新路径。例如，我们的创新铁矿石压块可以用于高炉和直接还原数炉，不仅可以减少高炉转炉路径中最多10%的碳排放，还可以为直接还原路线绿色钢铁生产提供支持。我们的 TechnoRed 技术通过使用生物制碳替代冶金煤和冶金胶，生产绿色生铁，能助力钢铁企业减少钢铁生产中的碳排放。为助力中国钢铁行业早日实现脱碳，2024年，淡水河谷还与中南大学合作共建了低碳与氢冶金联合实验室。通过这一合作平台，我们将致力于氢冶金等前沿技术的基础研究，并加速相关创新成果的产业化应用。在助力全球钢铁行业脱碳的同时，我们还发起了生态航运计划，包括与中国的多家船厂合作，将风力推进系统应用于多艘超大型矿砂船，每艘船每年可减少3000吨至3400吨二氧化碳当量的排放。淡水河谷与中国市场的深厚渊源可以追溯到50多年前。早在中巴建交前，我们就向中国出口了第一船铁矿石。去年11月，我们怀着无比自豪的心情，见证了两国双边关系提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体。未来，我们期待与中国的合作伙伴一道，共同推进绿色矿产开发、低碳技术创新和可持续发展项目，为中国实现双碳目标，也为全球绿色经济增长贡献力量。我们坚信，通过加深在能源转型和可持续发展领域的合作，中巴关系将迈上新的台阶。谢谢。Obrigada. Bom, obrigado, senhora Tracy. Muito importante esse trabalho da Vale, né, e muito gratificante ver essa colaboração, né, para o negócio, para o desenvolvimento dos dois países e da tecnologia também. Muito interessante, muito obrigado. Bom, agora gostaria de dirigir minha próxima pergunta para o senhor Cláudio Oliveira, que é vice-presidente da Raízen. O Brasil é uma das referências internacionais em biocombustíveis e a Raízen é uma das empresas mais emblemáticas do Brasil nesse setor. Então, senhor Cláudio, eu gostaria de pedir para o senhor
que contasse para a gente um pouquinho, né, de como que a Raízen vem trabalhando para auxiliar, né, essa transição energética, né, falando principalmente aí da área da Raízen, dos combustíveis, para promover a descarbonização e a transição energética, principalmente aqui no mercado chinês. Alô? Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de fato, a Raízen tem uma enorme possibilidade de auxiliar a China nessa jornada da transição energética. Mas antes, eu queria só falar rapidamente sobre a empresa, sobre a Raízen. A Raízen é uma jovem empresa, nós temos 12 anos, governador, e a Raízen é uma joint venture que é co-controlada pela Cosan, que é uma empresa brasileira paulista, e pela Shell, que todos nós conhecemos. Na área da produção de energia renovável, nós temos mais de 30 unidades espalhadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, onde a gente produz etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás, biometano, eletricidade de biomassa e açúcar, naturalmente. A Raízen hoje é o maior produtor global de etanol e o maior produtor de açúcar também. Nós temos, governador, cerca de 1,5 milhão de hectares de área plantada de cana-de-açúcar. Todos esses produtos são produzidos a partir da cana-de-açúcar. E com esse 1,5 milhão, mais ou menos, metade de nossa propriedade e metade de fornecedores parceiros. Então, de que forma a gente pode ajudar? O Brasil tem uma larga experiência na área do uso de biocombustíveis, né? Isso começa na década de 70, com o Proálcool, e depois, recentemente, se acelera com programas, com leis que foram aprovadas, tais como a lei do RenovaBio e, mais recentemente, o combustível do futuro. Esse arcabouço todo e essa experiência brasileira permitiu o uso de biocombustíveis em larga escala no Brasil. Então, hoje é uma solução testada, que funciona muito bem. A gente está recentemente aumentando o teor de mistura dos biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Então, a gente tem hoje o etanol saindo de 27,5% de mistura na gasolina para 30%, e também o uso de biocombustíveis no diesel. Então, assim, fica bastante claro que acho que Brasil e China podem trabalhar juntos para desenvolver cadeias de suprimento mais limpas e buscar um desenvolvimento de fato sustentável, que traga segurança não só energética, como alimentar, naturalmente, para os países desenvolvidos. Eu gostaria de fazer aqui um ponto que é muito importante. Nós acreditamos que esse processo de transição energética ele tem que ser baseado em 3 pilares básicos, né? O primeiro pilar o esforço para descarbonizar a economia global é enorme. Então, a gente acredita que todas as fontes de geração de energia limpa devem ser usadas. Não há que se ter nenhum tipo de exclusividade de uma fonte sobre outra, desde que sejam, de fato, energias limpas e que possam trazer a descarbonização, devem ser usadas sem exceção, todas as fontes. O segundo ponto é que as decisões sobre transição energética têm que estar baseadas em ciência. Então, é claro que a iniciativa política ela é importante, mas as decisões elas têm que ser feitas baseadas, de fato, na ciência. A ciência tem que ser a guia para escolher os melhores caminhos e os mais rápidos para a descarbonização. E o terceiro ponto, que é um ponto um pouco mais técnico, mas que é muito importante, nós temos que basear todo o processo de contabilidade de redução de emissão de carbono num ciclo de vida completo e bem estruturado de medição.
para que a gente não corra em nenhum erro ou decisões equivocadas. Nesse particular, eu queria só lembrar o benefício que os biocombustíveis têm trazido para o processo de descarbonização no Brasil. A gasolina, na média, ela tem uma intensidade de carbono ao redor de 90 gramas de CO2 por cada megajoule de energia gerada. O etanol, aí de primeira geração, está ao redor de 16 gramas. E o etanol de segunda geração, que é feito a partir dos resíduos da cana-de-açúcar que foram utilizados na primeira geração, já caem para 12. Ou seja, é um processo de eficiência contínua e que em breve a gente vai ter a produção de biocombustíveis, inclusive com emissões negativas, porque a gente tem várias etapas que podem ser descarbonizadas. Um ponto também bastante importante é que os biocombustíveis, e em particular o etanol, ele não se encerra só no uso automotivo. Ele tem outros usos e são bastante novos. Então, a gente tem, por exemplo, o uso no desenvolvimento do Sustainable Aviation Fuel, do SAF. A gente tem uso para combustíveis de navio, o biobunker. A gente tem uso para bioplásticos, para bioquímica, para química verde, e por aí vai. Então, assim, é uma tecnologia, é um produto que abre diversas possibilidades. Então, só para finalizar, eu queria dizer que aqui na China, a Raízen já tem avançado bastante na cooperação com algumas empresas, e hoje, inclusive, no período da tarde, governador, nós vamos assinar um importante acordo com a SAFPAC, que está presente aqui, de cooperação para a fabricação do SAF, que é esse combustível de aviação. E temos outras possibilidades que estão sendo discutidas nesse momento. Então, sim, a gente tem uma possibilidade de ajudar bastante a essa jornada de descarbonização na China. Muito obrigado. Obrigado, senhor Cláudio. Acho que é muito interessante esse movimento, né, da Raízen, toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida, e o senhor trouxe um ponto importante, que é a análise de todo o ciclo de vida, né, do combustível, e isso é um ponto muito importante. E esse eu vou utilizar como gancho para trazer aqui para a nossa conversa o senhor Daniel Abdo, que é vice-presidente de Relações Institucionais e Desenvolvimento de Negócios da Sigma Lithium, que é uma empresa brasileira, né, produtora desse, que talvez seja o mais conhecido dos minerais críticos, né? E a Sigma Lithium tem uma característica muito interessante, que não é só produzir um metal que é importante para a transição, mas também a forma como ele é produzido. E aí também vou pedir para o senhor, Daniel, falar um pouco também sobre como que vocês produzem, quais são os ganhos que tem na forma que vocês produzem o lítio, né, na Sigma, mas também que o senhor diga para a gente, né, nessa corrida aí que a gente tem hoje pelos minerais críticos e a urgência da transição energética, né, como que o Brasil, né, pode ter oportunidades nesse mercado e como que a Sigma vem se posicionando também para ser um player relevante e ajudar as empresas a conseguirem esse mineral tão importante para a transição. Perfeito. Obrigado, Rafael. Antes de mais nada, queria agradecer a Apex Brasil pelo convite. É realmente uma honra estar representando a Sigma Lithium aqui num evento dessa importância e queria aproveitar a cumprimentar os demais membros desse painel. Bom, falando um pouco do Brasil no contexto desse painel aqui. O Brasil está numa posição muito privilegiada, onde ele tem o potencial de se tornar verdadeiramente o protagonista da industrialização verde para a transição energética. E por que isso? O Brasil conta com uma abundância de recursos naturais de alta qualidade. Temos uma matriz energética basicamente limpa, mais de 85% oriundos de fontes renováveis. E temos uma indústria de baixo custo. Agora, o ativo estratégico provavelmente mais importante aqui para o Brasil, do Brasil, é sua neutralidade diplomática, que nos permite navegar esse complexo cenário geopolítico em que vivemos atualmente, com segurança e independência.
Então, falando um pouco agora da Sigma, né? A Sigma, a gente opera no Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, que é uma das regiões mais vulneráveis do país, um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo. E a gente conseguiu levar para a região um projeto sustentavelmente inovador. Do ponto de vista ambiental, somos a primeira operação de lítio globalmente que não utiliza barragens de rejeito. Nós também não utilizamos químicos nocivos na nossa planta. Não utilizamos águas de fontes potáveis. A nossa água vem do rio Jequitinhonha, que é um rio que hoje, cuja qualidade da água é imprópria, inclusive para uso industrial. E do ponto de vista social, nós gastamos muito tempo criando oportunidades para as pessoas das comunidades no entorno da nossa operação, para que elas possam crescer junto com a gente. Criamos um programa de microcrédito para as mulheres empreendedoras, criamos um programa de repatriação de mão de obra para a reunião pela falta de empregos. E hoje a gente está vendo uma transformação realmente importante e realmente incrível de se ver na região, pelo que está acontecendo no que agora é chamado Vale do Lítio. Temos aí pelo menos mais umas 5 empresas que estão em estágios de desenvolvimento e exploração de lítio na região. Mas, enfim, nesse contexto todo, o Brasil e a China já têm uma relação comercial bastante sólida e madura. Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é bastante propício para esse relacionamento avançar. O Brasil pode trazer estabilidade e sustentabilidade no fornecimento de minerais críticos. A China traz sua escala industrial, tecnologia e financiamento. E juntos podemos criar, então, uma cadeia completamente verde, baseada em inovação e criação de valor. E com isso, eu convido todos vocês aqui para junto construirmos todas essas oportunidades que podem ser desencadeadas com essa relação Brasil e China. Obrigado. Bom, muito obrigado, senhor Daniel. Realmente a Sigma é um orgulho aí para o Brasil e acho que é uma forma, é um ator muito importante nesse desenvolvimento das relações entre Brasil e China. E com isso, eu queria convidar agora o senhor Zhu Guangchao, que é vice-presidente da State Grid Corporation. A State Grid é uma empresa que tem uma atuação forte no Brasil, é uma das empresas que tem grande participação na geração e transmissão de energia no Brasil. E eu queria perguntar para o senhor Guangchao quais são as ações de transição energética, de sustentabilidade que a empresa tem adotado no mundo e no Brasil, e como que o senhor vem também mensurando, medindo esses impactos para realmente conseguir ter cada vez impactos mais positivos para o meio ambiente e para a sociedade no Brasil. Muito obrigado, 谢谢大家。刚才巴伊亚州的州长谈到了，巴西具有丰富的可再生能源，包括水电、风电、太阳能。那电力呢，是中巴经贸合作的重要领域，也是能源转型和可持续发展的一个重要的领域。那近年来呢，这个在中巴两国元首的亲自推动下，中巴电力合作、中巴能源转型和可持续发展方面的这些合作不断的加强。那作为国家电网公司呢，我们是世界上最大的电力企业，世界上最大的公用事业企业。我们的年收入呢5000多亿美元，资产呢超过8000亿美元。那作为一个大型的
电力公司和公用事业企业，我们来积极的服务在中国和在巴西的能源转型可持续发展。那我们呢比较早的进入巴西，刚才主持人也谈到了，我们从2010年就进入巴西，开展巴西重要的能源电力基础设施的投资、建设、运营。那到目前呢，我们在巴西已经在包括里约州、圣保罗州、巴伊亚州等15个州开展业务，服务这些州的能源开发、电力输送、能源转型。那在这个过程之中呢，我们充分感受到巴西这个市场环境非常好，能源资源，特别是可再生能源的能源资源非常丰富，电力的监管政策呢非常稳定。所以说，巴西是我们国家电网在国际化发展过程之中的一个长期的这个目标市场。那在巴西呢，围绕着能源转型，我们已经和正在开展以下几个方面的工作。第一个方面，我们投资建设运营大型的输电设施，服务亚马逊流域丰富的水电输送到里约、圣保罗等州。我们投资建设运营的巴西美丽山特高压输电特许权项目，通过政府800千伏的特高压支流输电，通过2100公里和2500公里的特高压输电，将亚马逊流域的丰富的水电远距离、大容量、低损耗、高效率的输送到巴西东南部的，包括里约、圣保罗，然后包括这个米纳斯等这些经济发达区域。那到目前为止呢，我们已经累计输送2000多亿这个清洁的水电。所以说，对于巴西亚马逊流域，既是一个美丽的热带雨林，对我们从事能源电力行业的人看来，这也是一座丰富的可再生能源的矿场。那下一步呢，我们将积极的管理好、运行好这2个2017年和2019年投入运营的特高压输电项目，服务好巴西亚马逊流域丰富的水电的源源不断的输送。那第二个方面呢，我们是在2017年投资并购巴西大型的综合能源公司 CPFL 公司。那我们投资运营这个公司以后呢，这个公司的业绩包括它的服务质量、供电可靠性都有了非常大的提升。那它拥有的4个配电公司，其中3个已经连续多年在巴西所有的配电企业中名列前3甲，它的供电可靠性和供电质量。那同时呢，这个 CPFL 公司还拥有一个大型的新能源公司，积极的参与开发风电、太阳能、水电。根据我们巴西前方同事的介绍，到今年，这个 CPFL 公司预计会提前4到5年实现零碳发电。那下一步呢，我们也要积极的加强管理，运营好这一个大型的巴西上市公司。那第3个方面呢，是我们积极的参与了巴西40年之前就非常有名的伊太湖水电站直流送储的改造。这在40年之前，很多从事能源电力工作的人都知道巴西伊太湖水电站
巴西伊泰普水电送出，这在世界上是非常有名的。不管是技术水平，还是它发挥的作用。当然，40年过去了，现在我们和巴西电力工行正在积极的对它进行改造。那我们的这个国家电网的一家下属公司舟电装备承担了这个换流站的改造任务。第1期改造已经顺利的投入运行，高质量的投入运行。那下一步呢，我们将进一步的与巴西有关方面电力同行加强合作，来改造好这个伊泰普换流站送出。那同时呢，使它焕发生机，能够把伊泰普的水电源源不断的输送到巴西里约圣保罗这些复合中心。这是第3个方面。第4个方面呢，我们正在开展巴西从东北部到巴西东部的第3回特高压巴西东北特高压的建设。我们是2024年已经签约进行投资建设这一单一巴西最大的输电特许权项目。那我们将组织好它的建设和未来的运行管理，把巴西东北部的丰富的这个水电、太阳能、风电输送到巴西中东部。那通过这些工作呢，我们来积极的服务巴西能源转型和可持续发展。谢谢大家。Obrigado. Muito obrigado, Mr. Wang Chao. E é uma alegria ver, né, uma empresa chinesa ajudando o Brasil a se consolidar como referência em energia limpa, né, em eletricidade limpa, que é um dos grandes orgulhos que o Brasil tem na área de sustentabilidade. Agora, eu queria convidar o senhor Tyler Lee, que é gerente-geral da BYD no Brasil. A BYD já é uma empresa que conhece, né, bem o Brasil, já está no Brasil há 10 anos, né, oferecendo carros e também painéis solares, né, para a nossa população. Eu queria perguntar ao senhor Tyler como que a BYD vem contribuindo, né, com a transição energética no Brasil e no mundo, né, e como que essa cooperação Brasil-China pode ser benéfica nesse processo. 非常感谢这个主持人，今天也非常高兴得到 IPAC 的邀请来参加这次研讨会。那么这个比亚迪呢，我们的名字是 Build Your Dreams， 就是成就梦想。然后那个我们有3大梦想，就是太阳能、储能以及这个电动汽车。那么我们这个比亚迪到这个目前为止的话，我们全球接近这个100万名员工，其中呢就是我们10%以上都是这个研发人员，我们有差不多12万2000人的研发人员。我们的一直来讲，我们的信念就是通过技术来去改变未来，通过技术来去创造更好的生活。那么这个我们通过技术来去加速这个能源的这个转型。那么我们在这个也是全球这个第1家这个传统的这个汽车企业宣布停产传统燃油车。我们在2022年的4月份宣布这个停产传统的燃油车。那么到这个目前为止的话，我们这个全球有超过这个100万台的新能源的车在全球各地的这个运营。那么我们这个通过这个技术，我们去从那个像比如说我们那个第1台的这个插电式混动就诞生于我们中国的西安。我们一直通过这种技术来去引领这个新能源汽车的发展。那么光是今年我们就宣布了2大技术。那么其中第1个技术的话就是我们的天神之眼。那么我们就倡导全民智驾，那么把这种高阶的辅助驾驶呢，那么推广到我们基本上所有的车型。那么在今年的4月份，我们又推出了这个兆瓦闪充的技术。
那么这个兆瓦级这个闪充，那么这个技术的话，就是我们跟我们的储能相结合，那么可以达到这个充电5分钟，然后汽车可以这个运行400公里以上，那么就基本上接近了这个传统燃油车的加油的这种效率。然后另外这种技术呢，我们有这个比亚迪独有的技术，我们这个不挑桩，就任何的充电桩，我们的充电效率呢都可以提升40%到70%。那么这也是我们这个独有的技术那么这2项技术呢，我觉得就是我们这个随着我们这个技术的不断的提升我觉得未来还会有更多的一个进展。那么在巴西这边的话，我们也是很早就进入巴西，我们在2012年就进入巴西，也有10几年的发展。那么我们在那个巴西的话，我们最早就倡导那个新能源汽车。我们也在2013年的时候，这个习主席去访问巴西的时候，我们签约了我们那个电动巴士的工厂。那么经过这个10几年的发展，我们现在看到了，非常高兴的看到圣保罗市这个还有巴西很多城市都在运营的这个比亚迪的这个电动巴士。然后同时不仅于此，我们也看到我们的合作伙伴像比如在圣保罗市，不单单是有比亚迪的技术，那也有我们巴西的本土的外格像外格刚刚也讲，他们的技术也有在这个电动大巴里面再去做应用那么这是这个电动大巴。然后在太阳能这边的话，我们也是2017年的时候，我们就判断就太阳能一定在巴西呢会有非常好的发展。那么因为那个巴西的太阳能的光照条件呢是中国的3倍，那么巴西这边的话，差不多每年有2400小时的太阳能的光照时间，那么中国只有800多小时。我们当时就判断了太阳能一定在巴西有非常好的发展，因此我们当时就在投资去建设这个太阳能的组装工厂。那么几年过去之后呢，那么从2017年这个全巴西的太阳能的规模呢是这个40兆瓦，那么到目前为止已经超过了10吉瓦，每年的需求量超过10吉瓦。可以看到，我们也判断着未来呢，这个太阳能在巴西呢一定是成本最低的发电的这个来源之一那么第3个的话就是我们这个电动汽车那么我们从2023年开始就推动，那么我们再去推广这个电动汽车的时候呢，在巴西呢就碰到非常多的挑战。因为呢，巴西呢一直在用酒精燃料的汽车。那么，我们这个在巴西呢，我们当时推广电动汽车就有一个讨论，就是说，巴西未来是朝哪个方向发展？是走这个酒精汽车，还是走这个电动汽车？那么我们当时就想说，能不能把它结合在一起？因此，我们就提出了这个使用酒精的插电式混合动力汽车。那么我们去年年底就开发出了这个第1款插电式的酒精的燃料的汽车。那么我们也跟海伊森这边合作，来去推广充电桩。那么我们这个随着这个技术的发展呢，我觉得我们那个未来很多车型就会搭载这样的发动机，这也是那个中国跟巴西合作的一个非常好的一个典范。就通过中国跟巴西的合作呢，我们提出一个全新的一个创新的一个方案。那么我今天也非常高兴看到我们巴耶的州长在这边。他也是我们中国人的非常好的朋友。然后巴耶州长也是中巴关系这个最有力的推动者之一。那么很多中国企业到巴耶都会得到非常好的一个接待我们很快也有非常多的中国企业跟我们巴耶州长去开会。那么巴耶也是这个巴西的发源地，那巴耶的首府萨尔瓦多也是巴西第1个首府。那么我们未来的这个两洋铁路也是连接一个秘鲁跟那个巴西的巴耶。我们相信呢，巴耶这个未来呢一定会成为这个中国在巴西发展的一个非常重要的一个基地。那么比亚迪也会在巴耶会去继续加大投资，然后我们会希望把巴耶建成那个巴西呢重要的汽车工业基地以及这个汽车的研发中心。好的，非常感谢大家，谢谢。Muito obrigado, Sr. Tyler. Acho que é muito importante
ver um exemplo real de como a colaboração Brasil e China pode aproveitar, né, as vantagens de cada um dos países para criar soluções inovadoras que vão além, né, do atendimento dos dois mercados, né, podendo ser uma solução global. E, bom, o nosso último membro aqui do painel, vou convidar o senhor Xi Jinping, que é o presidente da GWM Internacional. Senhor Xi, a gente tem uma grande alegria de ter a GWM também no Brasil, uma empresa que chegou mais recentemente, mas muito importante para atender a toda a demanda, né, todo o interesse que tem dos brasileiros em carros elétricos, em ter uma mobilidade mais limpa. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, né, que a empresa, né, a GWM, teve um crescimento muito acelerado nos últimos anos, vai começar a produzir, né, no Brasil. Como que a GWM está planejando iniciativas inovadoras no Brasil e qual a importância das parcerias também locais para a promoção dessa transição energética no Brasil? 非常感谢主持人，尊敬的各位来宾、女士们、先生们，我非常想借助这次机会呢，分享我们在巴西的一些故事，也非常想和大家呢共谋我们下一步在巴西的这种新能源领域的发展。首先呢，我想简单的介绍一下长城汽车。长城汽车呢，去年的销量是123万辆，整体的营业额收入呢是279亿美元。我们呢全球呢有9万名员工，其中有3万名员工和工程师是全面的投入到我们的研发和新能源的这种研发的工作。我们每年呢在新能源方面和研发方面的投入呢是接近14亿美元。那么我们实际上我们的道路呢，可能我们更强调全动力的发展。我们的所有的动力呢，包括了这种像巴西的汽油的弹性燃料、柴油的生物燃料，包括我们的 HEV、PHEV 和 BEV， 还有我们的氢能。我们更致力于为消费者提供更加安全、更加科技和更加清洁的这种使用体验。所以说呢，我们在巴西呢整个的发展呢也一直在践行我们的整个的能源的架构和合作的模式。我们在巴西呢从我们进入到现在，实际上我们做了很多的这种尝试。首先我们是把我们的动力就是借助新能源和弹性燃料结合的动力应用到巴西，然后呢，我们现在呢实际上还把我们的氢能的动力也会在巴西合作，所以说呢，我们在巴西的发展是全动力的发展。那么目前呢，我们也在和圣保罗的大学建立我们的氢能的研究中心，我们和巴西的森奈的学校建立我们的整个的新能源汽车的技术的培训的中心。我们实际上不但要把我们最新的技术和能源带过去，还要更多的去培养当地的人才和我们共同的这种发展。那第二个呢，我们是想我们在巴西的发展呢是全产业的这种发展。我们在巴西呢有我们自己的工厂，我们今年上半年呢我们会实现我们工厂的正式的投产。我们在巴西有我们自己的研发中心，我们致力于把巴西打造成一个制造中心，一个拉美地区的出口中心和拉美地区的研发中心。那这样的话呢，我们可能会有更好的这种在未来有更好的发展。实际上我们现在呢整个的到今年年底，我们的工厂呢会有800名属地的员工，再加上我们的销售和研发的人员，我们整个的这在当地雇佣的人数会超过1000人。那么同时呢，我们还完成了第1轮投资之后呢，我们还会进行第2轮和第3轮投资。我们预计在未来的2年，我们会把我们整个工厂的产能提升到10万辆，真正的把巴西作为我们的战略性的市场进行投入。那么第3点呢，我们还想更多的去进行我们的社会的责任。我们会创立我们长城汽车的这种基金，然后呢，我们把所有的长城汽车的基金会应用到我们的环境的保护。比如说我们现在和巴西的一些公司正在合作，我们在明年的这种全球的汽车大会
之中呢，我们会推出我们的氢能的船，在整个亚马逊流域去更好的去使用，那么更好的去减排。那么同时呢，我们始终呢坚持长期的发展主义，致力于长期的发展。我们同当地的供应商，包括我们的经销商，包括我们的媒体，包括我们政府，都建立非常好的这种关系。我们现在呢，在深化我们的本地化的生产和制造。我们现在已经签约的大概100家本地的供应商，我们所有的这种未来的这种产品本地化率将会达到60%。那这样的话呢，我们更好的为当地的社会的经济发展、就业、社会的责任做出我们应有的贡献。谢谢大家。Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e excelente ver como que uma empresa chinesa está usando o seu conhecimento e experiência com a indústria limpa aqui na China, levando isso para o Brasil, muito importante, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, né, do nosso país. Muito obrigado. Bom, nós temos agora, antes de encerrar o painel, temos uma fala também, né, do nosso querido ministro. Então, passar a palavra, por favor. Tá bom, então, primeiro agradecemos pelas participações dos painelistas e pedimos a gentileza que permaneça no palco e vamos convidar agora o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para fazer o encerramento do painel. Primeiro, destacar a alegria de ter ouvido, tido a oportunidade de chegar, ainda poder ouvir os palestristas e notar o entusiasmo da integração empresarial dos membros do painel, cumprimentar em nome do meu querido amigo, governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, todos os painelistas aqui, dizer da importância, mais uma vez, de ver essa integração feita pela Apex e pelo Conselho Empresarial Brasil-China. A China é, sem dúvida nenhuma, para nós todos, o principal parceiro político nesse momento, comercial do Brasil. Já é a terceira vez que o presidente Xi Jinping se encontra com o presidente Lula para destacar a importância, e os dois pensam de forma tão idêntica na questão do multilateralismo como única forma de se resolver problemas reais da nossa sociedade, de buscar soluções para que a gente construa paz, prosperidade, desenvolvimento, inclusão, e esses fóruns são fundamentais para isso, governador Jerônimo. Destacar a importância que o Brasil dá à questão da transição energética, não só pelas suas potencialidades naturais, não só pelo vento do nosso Nordeste, pelo sol que tanto castigou o Nordeste e o Norte, o Jequitinhonha e o Mucuri em Minas Gerais, mas também pelas políticas públicas implementadas nos últimos anos, mas de forma mais vigorosa nos últimos 2 anos, aprovando políticas que descarbonizam de forma forte e criam uma grande oportunidade empresarial como combustível do futuro, aumentando a participação do nosso etanol na nossa matriz, antes limitado a 27%, agora podendo ir até 35%, criando e inovando o mandato para o combustível sustentável de aviação. Todos os países que participam do CORSIA são obrigados a começar a descarbonizar sua matriz de aviação a partir de 27, e o Brasil sai na frente, criando mandato, dando estabilidade para o investimento, criando e regulamentando a captura e estocagem de carbono, para que a gente possa ter, em especial na produção do nosso etanol, carbono líquido negativo na nossa produção, criando mandato para o diesel verde, ou seja, uma nova indústria de descarbonização da matriz autointensiva de mobilidade e transporte, que são autoemissoras
e o Brasil é rico pela sua pluralidade energética. O Brasil tem 90% da sua matriz elétrica limpa e renovável. É importante destacar isso, porque quando a gente recepciona a eletrificação da matriz de mobilidade, é completamente diferente abastecer um veículo no Brasil e abastecer um veículo na Alemanha, por exemplo. Quando se abastece no Brasil, está realmente contribuindo na questão da sustentabilidade. Nós todos sabemos que a transição energética, ela se alicerçou sobre o pilar da sustentabilidade, mas hoje ela é uma nova economia que abre um leque de oportunidades imenso de investimentos. Em tão pouco tempo, nesse terceiro mandato do presidente Lula, outras legislações foram aprovadas, como o PL da eólica offshore, já sancionado por ele, o marco regulatório do hidrogênio verde. O governador Jerônimo sabe muito bem disso. Nós vamos poder exportar sustentabilidade através do hidrogênio verde, o marco regulatório dando segurança para o investidor. O Brasil sabe da importância da gente apontar para previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade do investimento. Estou vendo aqui o Kennedy, estou vendo os representantes da Vale do Rio Doce, todos reconhecem as riquezas do Brasil nos minerais de uma forma geral, mas nesse momento da transição energética, o mundo se volta para as terras raras, para o nióbio, para o níquel, para o lítio. A China avança fortemente no tório, na produção, no urânio no tório, na produção de energia nuclear, inclusive energia nuclear rotativa. Então, são todas oportunidades que, cada vez que a gente vê fóruns integrando os nossos empresários, a gente vê o quanto que a gente pode acelerar o processo, não só geopolítico fundamental entre Brasil e China, mas também um processo político-econômico para revigorar e dar mais musculatura às nossas economias. Então, portanto, é a mensagem do presidente Lula, o fortalecimento do multilateralismo, do diálogo, da construção. Contem conosco sempre para poder dialogar e fazer pontes para que a gente possa criar um ambiente cada vez mais propício aos investimentos. E isso é por isso que trabalhamos na formulação de políticas públicas para integrar os nossos países, e Brasil e China cada vez mais fortes, cada vez mais unidos na construção de convergência para os nossos povos. Muito obrigado, é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar na China. 2 semanas atrás estava, e agora em especial, podendo amanhã participar de uma reunião, mais uma reunião histórica de convergência dos nossos líderes, presidente Lula e o presidente Xi Jinping.